É uma alegria imensa encontrá-los aqui. Sejam todos bem-vindos para mais um semestre. Andressa, minha prima Andressa Mota, Fabiana, Juliana, Luísa, Marcos, Matheus, Raquel, Solon, Sara, Thaís, Vitória e Vitor. Meus queridos, realmente é uma alegria muito grande reencontrá-los. Começamos hoje aí mais um semestre, né? Que seja um semestre abençoado, muito feliz, com muita tranquilidade, com muita paz, e possamos, cada dia que passa, ir vencendo essa fase tão complexa, né, tão desafiadora que a gente tem vivido desde o ano passado, mas tenho fé em Deus que a gente vai viver, vai vencer e vai superar tudo isso. Então, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria gigantesca para mim tê-los aqui. Nós hoje eu quero tirar a aula de hoje para definir com vocês mais ou menos como é que vai ser o andamento do semestre, como é que vocês levarão junto comigo a disciplina, qual é o nosso conteúdo, como é que nós vamos abordar nosso conteúdo. Então, a aula de hoje é uma aula não apenas de apresentação, mas para que a gente possa compreender um pouquinho o que é a disciplina, o que, é que nos espera durante o semestre, como é que a gente vai conduzir aí a disciplina. Eu quero mostrar também daqui a pouquinho o AVA já está prontinho para vocês já o conhecem do semestre passado, mas eu quero fazer questão de mostrar para vocês alguns detalhes específicos, é importante que a gente vá se conhecendo. Então, meu nome é Rafael Mota, sou professor da Unifor já há alguns anos, tenho toda a minha carreira acadêmica desenvolvida na Unifor, eu sou egresso da universidade, fiz meu curso na universidade e toda a minha formação acadêmica eu fiz na Unifor. Então, eu sou muito grato à universidade, sou muito feliz de ser professor nessa universidade que eu tenho tanto carinho. Esse semestre é um semestre que nós estamos, como vocês estão percebendo, começando pelo meio remoto. Nós vamos seguir com as nossas aulas aqui pelo Google Meets. Não existe nenhuma definição concreta de como a coisa vai caminhar durante o semestre. Vocês sabem, a universidade separou algumas turmas para que, quando haja liberação por parte do governo do estado, sejam as primeiras turmas a voltarem à modalidade presencial. Essa nossa turma não está nessa lista, então a tendência é que a gente avance aí durante grande parte do semestre, se não todo o semestre, em meio remoto, né? Vocês todos estão testemunhando que, infelizmente, nos últimos meses, né, sobretudo agora durante o mês de janeiro, a situação da pandemia ficou um pouco mais complicada, né? A gente tem aí, claro, a grande esperança que é a chegada das vacinas, mas até que essas vacinas possam ser aplicadas uma quantidade significativa e tragam os seus efeitos, vai demorar um pouquinho. Então, assim, a gente tem que entender, e essa é a primeira palavra que eu queria dividir com vocês nesse nosso primeiro momento de aula do semestre, que nós vamos começar e nós vamos desenvolver grande parte do semestre por meio remoto. Eu vou fazer o possível, assim como fiz durante o ano passado, para que as nossas aulas sejam as mais interessantes, as mais participativas, as menos chatas possível. Eu sei que nesse modo remoto é uma dinâmica diferente daquilo que a gente estava acostumado em sala de aula, ter uma plena consciência disso, mas é importante que a gente assuma, siga e veja que esse é o caminho. E como eu gosto de pensar, isso me ajuda muito. Realmente, ele é um pensamento que me conforta, digamos assim. Imagina, Matheus, Andresa, Raquel, Juliana, se a gente tivesse ficado lá em março do ano passado, esperando a melhor hora para voltar, né? Então, a gente teria aí parado mais de um ano, sem perspectiva de volta. Fato é que nós enfrentamos, encaramos, vocês já venceram 2 semestres assim, vamos vencer o terceiro semestre. E a coisa está caminhando,
uma perspectiva, repito, positiva, mas ainda no momento que a gente tem que ter aí muito cuidado. Então, acho que pensar no que nós já vivemos e pensar no que nós já vencemos nos dá um ânimo, nos dá um gás muito grande para a gente seguir esse semestre. Vamos vencer mais esse semestre, vamos ter uma disciplina muito feliz, muito tranquila, muito agradável. Eu gosto de aulas participativas, perguntem, tragam casos concretos, fiquem muito à vontade. Em relação a isso, eu quero que vocês realmente fiquem à vontade em todos os sentidos. Quanto à participação, se você quiser perguntar através do microfone, se você quiser usar o chat, fique absolutamente à vontade. Da mesma forma, em relação a ligar ou não a câmera, é uma decisão sua, se vai querer ligar a câmera ou não. Eu quero que vocês estejam na aula, eu quero que vocês participem, assimilem o conteúdo, mas de maneira nenhuma vou impor nada a vocês, tá bom? Vocês estão muito à vontade em relação a isso. Rafael, eu não me sinto à vontade de participar pelo microfone, eu prefiro escrever no chat, sem problemas. Eu quero ligar a câmera, sem problema. Eu não quero ligar a câmera, sem problema também. A gente já tem aí tantos desafios a enfrentar nesse momento que eu não quero ser, Renato, alguém que vai trazer mais ainda. Então, usem o sistema na medida que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, que é o que me importa, estarem aqui, participarem, interagirem, e a gente poder efetivamente levar essa disciplina, que é uma disciplina muito interessante, durante todo o semestre. Toda a aula, mais para o finzinho da aula, eu vou fazer a chamada. A chamada, normalmente, eu faço, como eu tenho o nome de vocês aqui, eu faço pelo nome de vocês, tá certo? Então, no finalzinho da aula, eu já vou fazendo a chamada, abro aqui o hall de nomes de vocês, a lista de nomes, e por aqui faço a chamada. É uma orientação que a universidade nos passou, e é exatamente essa orientação que eu vou seguir. A gente vai fazer a chamada, normalmente, para que a gente possa aí, ter esse controle, até importante até para vocês também terem esse controle, tá bom? A nossa disciplina, ela é uma disciplina de continuação. Então, vocês já viram Direito Penal 1, vocês já viram Direito Penal 2, nós chegamos finalmente em Direito Penal 3. O que a gente vai ver aqui, Sara? A gente vai concluir o estudo do Código Penal. Vocês viram lá em Penal 1 a parte geral do Código, vocês viram em Penal 2 os primeiros artigos, né? Vocês viram lá do artigo 121, homicídio, até o final dos crimes contra a dignidade sexual, até o artigo 234-A. Então, vocês estudaram no semestre passado, lá do 121 ao 234. Neste semestre, nós vamos seguir a partir do artigo 235, que inicia aí o título dos crimes contra a família, e nós vamos até o final do Código Penal, a gente vai pegar aí até o finalzinho do Código Penal. A gente vai do 235 até o fim da parte especial do Código Penal. E em Penal 4, que é uma disciplina optativa, mas é muito importante que vocês façam no próximo semestre, aí vocês vão estudar a legislação penal especial. Então, em Penal 4, vocês saem do Código Penal e vão ver a lei antidrogas, vão ver a lei de enfrentamento do crime organizado, vocês vão ver a lei chamada de Estatuto do Desarmamento, dentre outras. Então, nosso compromisso, digamos assim, com o Código Penal, ele vai terminar esse semestre. E qual foi a lógica que a universidade utilizou para separar esses crimes que vocês viram em Penal 2 dos crimes que nós vamos estudar juntos aqui em Penal 3? Por óbvio, né? Por óbvio, seja bem-vinda, Bruna. Por óbvio,
para que uma conduta, eu vou falar um pouco mais à frente mais disso, mas para que uma conduta seja considerada criminosa, Luísa, ela tem que ter algum tipo de ressonância, de importância para a coletividade, para a sociedade. Uma conduta só será considerada de alguma forma, de alguma maneira, uma conduta com relevância social para que ela possa ser definida como um crime. Então, qualquer crime, absolutamente qualquer crime, para que seja tipificado como tal, ele vai proteger um valor que a sociedade, coletivamente, a sociedade do ponto de vista coletivo, compreendeu, entendeu que seria um valor relevante, um valor importante. Então, a gente vai ter aí, efetivamente, um raciocínio sempre coletivo em relação a isso. Porém, os crimes que vocês estudaram no semestre passado, lá do artigo 121, que inaugura os crimes contra a vida, até o finalzinho dos crimes contra a dignidade sexual, são crimes que, repito, apesar de terem essa ressonância coletiva, esses crimes atingiam a pessoa de uma forma mais individual, mais direta. Então, quando a gente fala de homicídio, claro, a vida é um valor indisponível, né, Renato? Um valor coletivo, mas eu atingi a vida daquele indivíduo, né? O patrimônio daquele indivíduo, o crime de estupro era a dignidade sexual daquele indivíduo. Então, repito, tinha um valor social ali, obviamente protegido, mas havia, né, um atingimento muito decisivo, muito peculiar em relação a aquela determinada pessoa individualmente pensada e gestada. Nos crimes que nós vamos ver esse semestre, são crimes em que a sociedade tem um protagonismo. A gente vai perceber nos crimes desse semestre em que a gente realmente vai se distanciar mais desse componente mais particular, mais individual, e nós vamos seguir para um componente mais coletivo, mais social. Então, nós vamos estudar esse semestre os crimes contra a família, os crimes contra a incolumidade pública, que alguns chamam de crimes contra a saúde pública, mas o Código define como crimes contra a incolumidade pública, os crimes contra a paz pública, os crimes contra a fé pública e os crimes contra a administração pública. A gente percebe que o nosso foco esse semestre é um foco mais coletivo, mais amplo. Eu estou protegendo não apenas o patrimônio do Cicrano, não estou protegendo a vida do Beltrão, estou protegendo a administração pública, estou protegendo a paz da sociedade, a incolumidade, a saúde pública como um tal. Então, a gente vai perceber esse semestre, e esse foi o corte pensado quando se organizou o nosso fluxo plano de disciplinas, dar ao direito penal 3 uma ênfase, Andresa, mais coletiva, uma ênfase mais pública, que é o que nós vamos ter esse semestre. Essas unidades, elas, obviamente, foram planejadas, e aqui eu queria a máxima atenção de vocês. Veja só, Pedro, essas unidades, elas foram planejadas seguindo a ordem do Código Penal. Então, nós temos, a partir do artigo 235, os crimes contra a família, depois no artigo 250 entram os crimes que fazem parte do título dos crimes contra a economidade pública, depois no artigo 286 vem aí os crimes contra a paz pública, depois no 289 entram os crimes contra a fé pública e finalmente no 312 os crimes contra a administração pública. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela para que isso fique mais fácil. Eu vou compartilhar com vocês aqui o AVA, como é que o AVA está organizado. É bom que a gente já converse um pouquinho. Vocês vão ver que ele tem um formato um pouquinho diferente do de vocês, mas é só porque o meu eu tenho um acesso diferente. Então, aqui a gente tem penal 3, né, a parte especial 2. Aqui, ó, vocês estão visualizando? Tá ok aí para vocês? Tá tranquilo? Vocês têm aqui, né, o link de acesso à nossa aula. Obrigado, Juliana, Vitor, obrigado, queridos. Vocês têm aqui o link
de acesso às nossas aulas, esse link não mudará, é o mesmo link de acesso até o final do semestre, né, ou até enquanto dure nossas aulas remotas, se for o caso, repito, até o final do semestre. Esse link eu também tomei o cuidado de compartilhar com vocês por torpedo, também compartilhei no nosso grupo de WhatsApp. Quem não tiver ainda no nosso grupo de WhatsApp, por favor, entra lá, que é sempre bom para a gente facilitar a nossa comunicação. Então, esse link é importante, vocês já sabem como funciona, clica lá, a gente vai estar sendo direcionado para a nossa turma. Então, veja, a ementa é o que eu acabei de falar, dos crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a paz pública, crimes contra a fé pública, crimes contra a administração pública. Esses crimes contra finanças públicas nós não vamos ver porque eles dependem de um conhecimento muito aprofundado de direito financeiro. Eu vou deixar para vocês estudarem isso lá no direito financeiro. Tenho sim, eu passo já, Solon, eu passo já o link para vocês. Deixa eu só concluir aqui o AVA que eu já distribuo, já coloco aqui no nosso chat. Então, veja, nós temos aqui a unidade 1, crimes contra a família, a unidade 2, crimes contra a incolumidade pública, crimes da unidade 3, paz pública, unidade 4, fé pública, e unidade 5, administração pública. Como é que nós vamos lidar? Presta atenção, Fátima, seja bem-vinda também, presta atenção como é que a gente vai lidar com isso aqui. Essas unidades, elas são unidades sem... Obrigado, Luísa, obrigado aí pela ajuda. Essas unidades são unidades desconectadas, ou seja, eu não preciso entender os crimes contra a família para entender os crimes contra a paz pública ou os crimes contra a fé pública. São unidades desconectadas entre si. É como um jogo de Lego que eu monto ali na ordem que eu quiser. Então, como é que eu vou trabalhar com vocês, Renato, esse nosso conteúdo? Eu venho trabalhando isso nos últimos anos e o resultado tem sido muito positivo. Nós vamos começar o semestre, a partir da próxima quinta-feira, nós vamos começar pela unidade 5, contra a administração pública. Então, eles representam o primeiro tema que nós vamos começar a conversar a partir da próxima terça-feira. Então, veja, são 5 unidades, já que a gente não vai trabalhar com essa última unidade, que vocês vão ver lá no direito financeiro. Então, dessas 5 unidades, nós vamos começar o semestre pela unidade 5. Por que isso, Rafael? Primeiro porque a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui tanto faz estudar a unidade 5, a 3, a 1, porque elas são desconectadas entre si. Mas a unidade 5, essa que está marcada aí em azul para vocês, que começa no artigo 312, ela é a unidade mais extensa, ela é a unidade mais complexa no que diz respeito ao seu conteúdo, traz aí os crimes mais elaborados, Vitor, crimes mais sofisticados, e das unidades que nós vamos estudar, é a mais importante do ponto de vista prático. Por que eu estou dizendo que é a mais importante do ponto de vista prático? Porque é a que mais cai nos concursos públicos, é a que mais cai no exame de ordem e a mais cobrada do ponto de vista prático da prática forense. Dificilmente vocês acessam um site de notícias, veem um jornal na televisão que não apareça ali uma informação sobre crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, prevaricação. Esse é o universo que nós vamos estudar aqui na unidade 5ª. Então, por que eu começo por ela? Porque como ela é a mais importante, ela é a mais extensa e ela é a mais complexa, a gente que está chegando aqui para o novo semestre, com a cabeça fria, cabeça fresca, descansados, a gente encara logo essa unidade. E aí, Bruno, a gente vê logo essa primeira unidade como a prioridade mais elaborada. Quando nós terminarmos de ver essa unidade, mais ou menos aí na metade do semestre, a gente vai terminar de ver mais ou menos lá no comecinho de abril, finalzinho de março, começo de abril, aí nós vamos para as outras unidades, a unidade 1, 2, 3 e 4, que são unidades mais simples, menos relevantes, menos complexas e menores. Veja, por exemplo, os crimes contra a paz pública são 4 crimes apenas, né? Só para citar um exemplo.
Então, a gente começa o semestre, já que a gente tem essa flexibilidade, onde não existe aí uma relação de conexão entre essas unidades, nós começamos o semestre pela unidade quinta, que é a mais complexa, encaramos logo, vemos logo isso, e aí nós vamos avançar para as outras unidades. Então, não me estranhe que na próxima quinta-feira, nós, ao invés de começarmos no artigo 235, que seria o primeiro dos artigos aí do semestre, nós vamos começar, na verdade, lá no artigo 312. Isso faz parte do meu planejamento. Tenho feito assim nos últimos anos e tem dado certo, portanto, confie em mim que vai dar certo. A gente vai, repito, começar pela parte mais elaborada, mais difícil, e aí isso vai nos dar uma tranquilidade muito grande, Sara, que quando a gente virar o meio do semestre, aí nós vamos já ter passado pela parte mais elaborada, e aí já vamos descendo a ladeira do semestre, que aí o cansaço vai batendo, né, vão vindo aí outras obrigações, com a parte menos complexa da disciplina, que é a unidade 1, crimes contra a família, a unidade 2, crimes contra a incolumidade pública, a unidade 3, crimes contra a paz pública, e a unidade 4, crimes contra a fé pública. Então, a ordem é essa. Vamos ver a unidade 5. Depois que concluirmos os crimes contra a administração pública, aí nós voltamos para ver as unidades 1, 2, 3 e 4. Está entendido isso? Está compreendido? Eu vou já falar da doutrina. Deixa eu só concluir aqui o AVA para vocês. Aqui vocês vão ver, veja só, nós temos aqui módulos que eu criei no AVA. Cada módulo desse, quando você clica aqui, por exemplo, crimes contra a família. Na hora que você clicar aqui, veja, ele vai abrir links para o meu canal no YouTube. Eu criei no ano passado um canal no YouTube, onde eu gravei videoaulas sobre todo o conteúdo do nosso semestre. Então, todo o conteúdo do semestre, vocês têm replicado em videoaulas lá no meu canal do YouTube. São aulas de 15 a 20 minutos em média, onde vocês têm, e aí o que é que eu fiz? Para facilitar para vocês, no próprio AVA, repito, vocês vão ter aqui o link direto. Então, veja, há uma aula lá só sobre o artigo 235, a outra sobre 236 a 239, e assim por diante. Então, por exemplo, quando você chega aqui em crimes contra a fé pública, veja que eu separei pelo artigo. Mesma coisa aqui, crimes contra a administração pública. Veja que ele vai ter aqui o conjunto de links para todas as videoaulas que vocês encontram lá no meu canal. Então, lá vocês vão ter a facilidade de, clicando aqui, né, ter esse conjunto de aulas. Vejam, crimes contra a administração da justiça, é só clicar aqui, ele já vai te redirecionar lá para o meu canal do YouTube. Qual é a vantagem dessas aulas? Repito, você tem todo o semestre replicado, todo o semestre duplicado, então nós vamos ter aqui aulas síncronas, ao vivo, com a nossa interação, com a nossa participação, mas você tem todo o material no canal de reforço. Então, por exemplo, imagina que a gente vai ver o artigo 342, Pedro. Antes de vir para a aula, você pode, por exemplo, assistir a videoaula lá, que é uma videoaula curtinha, para ter uma noção geral do artigo. Vem para a aula, depois você pode, por exemplo, perto da prova, voltar para essas aulas e ter efetivamente um reforço, uma revisão. Eu confesso a vocês que eu estou muito satisfeito com o resultado do canal, inclusive vou alimentar com novos vídeos esse semestre. Agora, no mês de janeiro, eu superei 15 mil visualizações, então foi uma surpresa muito grande ter esse canal funcionando e sendo procurado por vocês. Vocês têm esse módulo chamado Material de Apoio da Disciplina. Esse é um material feito por todos os professores de Penal 3, é um material que está compartilhado entre todas as turmas de Penal 3, vocês podem ter acesso a ele também. Foi preparado no semestre passado, um material bem interessante de apoio. E aqui, vejam, vocês têm, eu
eu queria a máxima atenção de vocês aqui, Renato, Vitor, Vitória, eu queria a máxima de atenção, eu não apaguei este módulo aqui, né? Esse módulo, veja, aulas gravadas 2020.2. Aqui vocês vão encontrar todas as aulas do semestre passado. Então, o semestre passado inteiro de Penal 3 está gravado, está lá no meu canal do YouTube, e eu disponibilizei os links aqui para vocês. Então, vocês têm aqui todos os links dessas aulas do semestre passado. E aqui, ó, nesse outro módulo, aulas gravadas 2021.1, links, aqui vocês encontrarão os links das nossas aulas deste semestre. Como é que vai funcionar? Todas as nossas aulas estão sendo gravadas, eu subo essas aulas para o meu canal do YouTube e disponibilizo aqui para vocês o link dessas aulas. Então, elas vão estar lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist lá, Penal 3, 2021.1, e você vai ter lá, mas para facilitar, repito, aqui, veja, assim como no semestre passado, ó, todas as aulas, ó, aula 18 de agosto, 20 de agosto, 25 de agosto, por aí, nós vamos ter também, nesse semestre, aqui em aulas gravadas 2021.1. Então, por exemplo, a aula de hoje, 2 de fevereiro, daqui a pouco, já vai estar aqui nesse módulo. Então, o que é importante? Para a gente entender que vocês têm no AVA, veja só, vocês têm as videoaulas gravadas especificamente com todo o conteúdo do semestre, vocês têm acesso às aulas do semestre passado com todo o conteúdo do semestre, e as nossas aulas aqui, síncronas, também estarão nesse módulo, repito, aulas gravadas. Então, assim, quer assistir de novo, quer reforçar, você tem aí 3 meios. Você pode ver a videoaula que está no canal preparada, que é uma videoaula mais curta, mais editada, com aquele conteúdo, a gravação das aulas das turmas do semestre passado e as 2 gravações. Então, não tem porque a gente não ter efetivamente um bom andamento. E aqui nesse módulo, ó, provas, avaliações, ele por enquanto, obviamente, está vazio, mas aqui nós vamos colocar as nossas provas AV1, AV2 e AV3. Então, a cada uma das provas do semestre, nós vamos ter as provas aqui. E eu já vou dividir com vocês aqui a data das provas. Eu pergunto a vocês, antes de eu dividir aqui, ficou entendido aqui o AVA? Posso fechar? Tá ok? Nesses módulos, tranquilo, os vídeos das videoaulas lá. Aqui vocês têm as aulas gravadas do semestre passado e das aulas de vocês. E aqui, mais à frente, nós faremos aí as provas, tá? As datas das provas já estão definidas, então nós vamos ter aqui a AV1, eu vou colocar isso também lá no nosso grupo de WhatsApp, mas a AV1 será 16 e 18 de março, a AV2 4 de maio e a AV3 10 e 15 de junho. Tá? Então, a AV1 agora no dia 16 e 18 de março, desculpa, é março, tá? Coloquei aqui errado. AV1, 16 e 18 de março. Então, a AV1, 16 e 18 de março, a AV2, 4 e 6 de maio, e a AV3, 10 e 15 de junho, naquele módulozinho que eu mostrei para vocês aqui no AVA. Então, você vai ter lá a primeira chamada, segunda chamada. A prova, ela vai estar liberada, Matheus, durante o período da aula, tá? Eu normalmente dou aí um intervalozinho para mais e para menos. Então, a prova vai estar liberada das 7 às 10 horas no dia da prova. Então, 7 horas você já tem acesso à prova,
faz a prova direitinho, depois encaminha pelo AVA e você vai até às 10 horas com o tempo disponível para fazer a remessa dessa prova. É uma prova confortável, a minha prova não tem muito mistério, normalmente são 2 questões subjetivas e algumas questões objetivas, então não tem muito mistério em relação a isso. A gente vai fazer sempre pelo AVA e, repito, estará nesse horário aí das 7 às 10 da manhã a prova disponível a vocês. Vamos falar um pouquinho de bibliografia, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a bibliografia. A Juliana tinha falado aqui sobre livros, né? Veja, a nossa disciplina, como eu falei agora há pouco, é uma disciplina de continuação, né? Ela é uma disciplina de continuação. Vocês já viram dentro dessa lógica que nós temos uma continuação de penal 1, uma continuação de penal 2. Então, aquele livro que você já utilizou para estudar penal 1, estudar penal 2, é um livro que vai ser utilizado por nós já nesse semestre. Rafael, eu quero mudar de livro, aquele livro que eu estava utilizando não é um livro que me trouxe aí uma boa compreensão. Então, eu vou sugerir alguns livros aqui para aqueles que quiserem, de alguma forma, conhecer uma obra nova, conhecer aí uma boa referência. O primeiro deles é o livro do professor Rogério Greco. Eu gosto muito do livro do professor Rogério Greco. É um livro bem didático. Ele traz lições aí dentro de uma didática bem estruturada, né? Ele tem muita experiência de sala de aula, então é um livro aí bem bacana para a gente utilizar. Eu também quero recomendar o livro do professor Kleber Masson. Né? É também uma obra muito didática. Eu gosto muito da obra do professor Kleber Masson. É uma obra bem bacana em relação à didática, ao acompanhamento da disciplina. Né? Ele tem realmente obras bem interessantes dentro dessa coletânea, né, que ele vai ter de obra. Uma outra obra que tem se destacado muito, faz parte daquela coleção de direito esquematizado da editora Saraiva, é o livro do professor André Stefan e Vitor Eduardo Gonçalves. Uma obra bem didática também, traz o nosso conteúdo completo, tem aí uma boa referência, repito, é muito didática na sua construção. Há uma outra obra que também é interessante, que é o livro do professor Luiz Regis Prado. O livro do professor Luiz Regis Prado é muito didático também, Juliana. Ao final de cada capítulo, ele traz ali um resumo, né, das matérias que foram tratadas, né, um quadro esquemático bem interessante dos pontos mais importantes, Igor, daquele capítulo, acaba sendo bem legal. Também considero muito didático o livro do professor Rogério Sanches. Gosto muito das obras do professor Rogério Sanches. Tá? E queria indicar também, agora esse aqui com alguma ressalva, o livro do professor César Roberto Bittencourt. O livro do professor César Roberto Bittencourt, ele tem um manual dividido em 5 volumes de direito penal. É um livro muito interessante, muito completo, muito preciso na sua estrutura. Então, é um livro muito interessante no seu desenvolvimento. Agora,
além de ser um livro mais, uma obra um pouco mais complexa, porque a maioria dessas obras que eu indiquei para vocês são obras divididas em 3 volumes. A obra do professor César Roberto Bittencourt, escrevi errado aqui, Roberto, a obra do professor César Roberto Bittencourt é dividida em 5 volumes. Já tem um peso aí maior, né? Tem uma estrutura, Bruna, mais elaborada. Como é que eu recomendo o livro do professor Bittencourt? Rafael, eu li, gostei e me dei bem com ele. Ótimo, vá em frente. Mas ele é muito útil também para ser a nossa disciplina, nossa doutrina de apoio. Você quer aprofundar um determinado conceito, você quer tratar um conceito de uma forma um pouco mais elaborada. Vá lá na obra dele. Ele é mais complexo, Fátima, é por isso que eu estou fazendo essa ressalva. Ele é muito útil como um reforço, um complemento na sua compreensão do direito penal. Para o dia a dia, talvez as outras obras que eu indiquei aí, Rogério Sanches, Rogério Greco, Luiz Regis Prado, o André Stefan, Kleber Masson, são mais didáticas, elas são mais do dia a dia. Mas a gente não pode desconsiderar o livro do professor César Roberto Bittencourt, porque ele é uma referência muito positiva, muito útil para esse aprofundamento. Tem um determinado crime, peculato, de onde é que vem isso? Eu queria ver como é que o peculato é tratado em outros países, qual é a origem histórica. Vá no professor César Roberto Bittencourt, que lá você vai encontrar esse fundamento de uma forma bem estruturada, bem pensada, tá? Então, é importantíssimo que vocês tenham também essa referência. Agora, repito, como a gente tem uma disciplina de continuação, né, aquilo que vocês trataram no semestre passado, utilizaram nos semestres passados, se você ainda está gostando, se você curtiu aquela obra, segue com ela, né? Eu costumo dizer que uma literatura, quer seja literatura acadêmica, quer seja literatura não acadêmica, eu tenho que ter uma certa sintonia, né, com o autor, né? Se eu não me comunicar com o autor, eu dificilmente vou conseguir assimilar. Então, dar uma lida, por exemplo, em 2 dessas obras, ou 3 dessas obras, elas estão, a maioria delas, na biblioteca virtual, que a gente tem essa facilidade na universidade, dá uma lida ali, um fragmento, eu vou ver o conceito de funcionário público para o direito penal. Você dá uma lida ali naquele fragmento específico e vai ver qual desses autores te fala melhor, qual desses autores te comunica melhor aquela informação, aquela mensagem. Né? Então, repito, siga no livro que você já está se adaptando, já se adaptou, já está curtindo aí a leitura, mas tem sempre essas outras referências. Uma coisa importantíssima, né, é que a gente tenha intimidade com o Código Penal, é importante que a gente tenha essa intimidade, ou seja, ter essa intimidade com o Código Penal é fundamental para que possamos conhecer a nossa disciplina. O que nós vamos estudar aqui, assim como o estudo que vocês fizeram no semestre passado, é a tipificação de crimes, né? É realmente a tipificação desses crimes. É isso que vocês vão ver comigo aqui. Então, quanto mais intimidade nós tivermos com a letra da lei, com o Código Penal, é importante, vai nos dar, porque o que é a tipicidade? É a descrição de uma determinada conduta feita, imaginada, construída naquela determinada descrição da norma penal. Então, isso é a tipicidade, daí porque a gente precisa ter efetivamente essa intimidade, a gente tem essa facilidade, né? Tem um site do Planalto que vai nos dar tudo isso. Eu queria também conversar com vocês, já eu quero ouvi-los para saber se tem mais alguma dúvida, mas eu queria combinar, na verdade, explicar para vocês uma determinada característica que a gente vai ter nesse semestre, tá certo? Bruna, Fabiana, Giovana, Igor, preste atenção. Durante este ano de 2021, eu vou cursar um pós-doutorado no Rio de Janeiro. Então, eu fui aprovado agora, no final do ano passado, para cursar um pós-doutorado no Rio de Janeiro.
Isso vai fazer com que eu tenha que, algumas vezes, eu tenha que me deslocar para o Rio de Janeiro para o desenvolvimento da pesquisa desse pós-doutorado. E nós vamos ter uma facilidade, porque como nossas aulas devem ser aí aulas remotas durante grande parte do semestre, se não todo o semestre, em geral, isso não vai trazer nenhuma mudança para a dinâmica da nossa aula. A única diferença é que, ao invés de estar aqui na minha casa, eu vou estar ministrando aula para vocês nos mesmos dias, nos mesmos horários, no Rio de Janeiro. Por exemplo, na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, eu estarei no Rio para o início lá do curso, e vocês vão ver que a gente vai entrar no mesmo horário, na mesma sala de aula virtual aqui, ou seja, a dinâmica de vocês não tem nenhuma mudança, a gente vai seguir com as nossas aulas normais, com o mesmo conteúdo. Estou avisando isso, primeiro para vocês entenderem porque que em alguns momentos eu vou aparecer aqui com um cenário diferente, né, que eu não vou estar aqui na minha casa, e segundo, pode acontecer durante o semestre que eu precise antecipar alguma aula, mas claro, quando isso acontecer, eu vou avisar a vocês com antecedência. Vamos supor, uma das idas minhas ao Rio de Janeiro, o voo que eu conseguir vai ser no horário da nossa aula. Claro que eu não vou ter condições de ministrar a aula durante o voo. Aí nós vamos antecipar a aula para um sábado, mas repito, tudo isso eu vou avisar com toda antecedência, quando será isso, como será isso, etc. Estou só explicando, porque eu gosto de deixar tudo claro no início do semestre, a gente ter o semestre todo organizadinho. Em geral, eu vou fazer o possível para que a gente não tenha nenhuma alteração no horário da nossa aula. Repito, a única diferença vai ser só o cenário que vocês vão ter. Eu não vou estar na minha casa, vou estar num hotel no Rio de Janeiro, mas pode acontecer, excepcionalmente, que uma aula ou outra nós tenhamos que antecipá-la para o sábado anterior. Mas quando isso acontecer, Marcos, eu vou avisar com antecedência para que vocês se organizem, para que vocês se programem. Estou só explicando que não é uma viagem de lazer, né, não é uma viagem até porque a gente deve evitar esse tipo de viagem nesse momento, mas é porque realmente é uma viagem para esse curso, que é esse pós-doutorado que eu vou fazer durante esse ano no Rio de Janeiro. Então, a princípio, né, não vai ter nenhuma alteração nas nossas aulas. Repito, na quinta-feira da semana que vem já será um exemplo disso, eu já estarei lá no Rio, mas pode acontecer por uma circunstância de um voo, de alguma atividade específica, que em determinado dia eu não possa dar aula naquele horário de aula, mas a gente não vai ter nenhum prejuízo do conteúdo, nós vamos simplesmente antecipar aquela aula para um outro momento, para um outro dia, e aí, de qualquer maneira, caso você não possa assistir essa aula antecipada, ela vai estar gravada, vai estar disponível no AVA, não vai existir, repito, nenhum prejuízo para vocês, eu já comuniquei isso à coordenação do curso, eles já estão sabendo, mas eu vou fazer o possível para organizar meus voos, organizar minhas idas. Eu devo ir ao Rio de Janeiro a cada um mês, a cada 45 dias, passar alguns dias lá, para não ter nenhum tipo de prejuízo na nossa disciplina. Ficou compreendido isso, Raquel, Renato? Está entendido isso? Eu pergunto a vocês, alguma dúvida mais sobre a nossa disciplina, data de prova, conteúdo, como é que a gente vai seguir o conteúdo? Fiz questão de explicar isso do pós-doutorado, porque eu tenho um respeito muito grande a vocês, então, repito, gosto que vocês saibam de tudo que vai acontecer na disciplina, porque que eventualmente uma aula vai ser deslocada do horário, mas é porque realmente foi essa oportunidade que me apareceu agora para fazer esse curso lá. Queridos, eu vou fazer agora a chamada. Repito, a chamada eu faço pela lista de nomes que eu tenho aqui de vocês, não precisa responder a chamada. Já tenho aqui a lista de nomes de vocês, e assim vai ser toda a aula, finalzinho da aula. Hoje, repito, era uma aula um pouco mais light, só para a gente poder se conhecer, né? Mas só um minutinho aqui enquanto eu faço a chamada.
Então, chamada feita, tá bom? Certo, Vitória, já vou colocar aqui. Não tem problema nenhum, não. Quando acontecer isso, não tem problema nenhum, é só me avisar que eu coloque aqui. Eu sempre prefiro fazer pela lista, porque é mais fácil, para não ficar dando trabalho a vocês de responder. Tá bom? Já coloquei aqui, Vitória. Queridos, repito, essa aula era só para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Eu vou fazer o possível, né, para que nossas aulas sejam as mais divertidas. Eu sei que a aula virtual é uma aula que nos exige muito, mas a gente tem que ter, eu tenho conversado muito isso com as turmas no semestre passado, no ano passado, que é um tempo que a gente precisa ter muita resiliência, né, Samuel? Ou seja, é uma realidade que a gente vai ter que encarar, estamos encarando, e nós vamos vencer. Contem comigo, eu tenho uma preocupação muito grande durante o semestre de acompanhá-los, de estar próximo de vocês. Vocês vão ver que a todo momento eu mando mensagem lá pelo nosso grupo de WhatsApp para saber se vocês estão compreendendo a disciplina, como é que a coisa está caminhando. Durante vários momentos durante o curso, eu vou parar para conversar com vocês aqui, para que eu possa ter um feedback de vocês, para saber se a coisa está fluindo. Eu sou muito preocupado eu já era preocupado nas aulas presenciais. Nessas aulas remotas, eu sou ainda mais preocupado de que a nossa comunicação esteja bem, de que vocês estejam confortáveis. Eu não quero ser para vocês um motivo de preocupação, eu não quero que a minha disciplina seja um motivo de angústia, de preocupação para vocês. Vamos encarar tudo com seriedade, vamos ver o conteúdo que a gente precisa ver, vamos ver toda a matéria que nós precisamos ver, mas na medida correta, na proporção correta, não quero que isso represente mais um fator de preocupação, mais um fator de angústia para vocês. A gente já tem tantas preocupações atualmente, né, que não vai ser a minha disciplina que vai se transformar em mais um deles. Então, a todo momento eu vou perguntar para vocês o que é que vocês estão achando, se está fluindo bem a disciplina, se vocês estão tendo esse bom andamento da disciplina. Então, isso vai ser uma constante. E qualquer coisa, me manda torpedo, me manda uma mensagenzinha lá no nosso grupo de WhatsApp, que eu estou aqui para ajudá-los, para que a gente possa vencer juntos esse grande desafio, né, dentro dessa caminhada que será esse semestre. Tá claro? Tá tranquilo? Queridos, sejam todos muito bem-vindos, Samuel, Vitória, Eros, todos, é uma alegria muito grande tê-los aqui. Eu sei que vocês têm a opção de escolher os professores que vocês querem, então fico muito feliz que vocês tenham me escolhido, tenham aceitado desafiar a esse momento junto comigo, e eu prometo a vocês que farei o melhor para que esse semestre seja o mais tranquilo, o mais produtivo, o mais vitorioso dentro das nossas possibilidades. Fiquem tranquilos. Nós vamos nos encontrar aqui toda terça e quinta, repito, caso aconteça de algum tipo de dia de aula que eu precise antecipar, eu vou avisar isso, Luísa, com toda a antecedência do mundo, mas contem comigo, tá bom? Eu costumo dizer que eu não sei mais do que vocês, eu apenas estudei antes de vocês, no final do semestre vocês vão saber, tanto quanto eu, a gente está aqui para aprender juntos e para estudar juntos. Sejam todos muito bem-vindos, eu prometo a vocês que minhas aulas serão menos chatas do que essa apresentação, e na quinta-feira, nós começamos a nossa caminhada na disciplina. Repito, nós vamos começar pela unidade 5, lembra? São 5 unidades, mas a gente vai começar pela quinta unidade, que são os crimes contra a administração pública, a partir lá do artigo 312. Alguma dúvida mais? Algum comentário? Alguma coisa? Deu para compreender toda a dinâmica do semestre? Está tranquilo? Tudo ok, professor. Então, fiquem bem, um semestre muito abençoado, muito feliz para vocês, e nós nos encontramos, se Deus quiser, na quinta-feira, tá bom? Forte abraço.